Gálatas capítulo 6, verso 14. Amém? Amém? Então vamos lá, né? Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, verso 14, diz o seguinte: Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, és poderoso. Pai, que o teu Espírito Santo, Deus, possa estar presente em nossas vidas, no nosso coração. Nos conduza, Pai, a compreender a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, né? Falar de Jesus Cristo, da cruz de Jesus Cristo, acho que com certeza esse é um dos meus assuntos preferidos, né? A gente fala da Bíblia tudo que é necessário, mas falar em Jesus Cristo, na cruz, de onde ele pagou os nossos pecados, onde Paulo, né, nos ensina que na cruz é onde reside toda a glória. Aí, num tempo que os homens, né, cada vez mais, e não é de hoje, é do tempo de Paulo, antes de Paulo, buscavam uma glória para si, e hoje, né, cada vez aumenta mais essa busca da glória, de se enaltecer. Mas Paulo, quando ele enaltece a cruz, ele não pensa somente lá no objeto em si, no madeiro, naquele local, naquele objeto onde Cristo foi pendurado, onde Cristo foi crucificado. Porque nós, né, até poderíamos, né, já colocamos uma vez uma cruz aqui, mas não é motivo para a gente vir enaltecer, adorar, se prostrar diante do objeto em si. Porque isso, né, seria uma idolatria. E eu já há muitos anos compreendi, porque a cruz em si não é algo espetacular. Não era nem tão famosa. Aliás, né, sempre foi um motivo de vergonha, onde eram os piores, os malfeitores eram mortos, era um instrumento de tortura, de morte das mais horríveis que já teve na história da humanidade. Mas a cruz se tornou algo assim grandioso por Jesus Cristo. E repito, pelo ato que Jesus Cristo fez, onde ele pagou os nossos pecados, onde ele se entregou, muito diferente da época dele, até depois e antes, que as pessoas eram mortas porque mereciam, entre aspas, na justiça humana. E Jesus Cristo jamais, ele escolheu. Ele traçou um caminho para chegar até a cruz, para ali pagar os nossos pecados. Então é isso que Paulo, quando ele fala da grande importância da figura da cruz, é nesse sentido, daquela mensagem que ele traz, que a cruz traz. Não sou contra, é lógico, né? Não sou muito desse negócio de trazer correntinha, nem uso espécie nenhuma, muito menos com um crucifixinho, uma cruzinha ali pendurado, ou de roupas e tanto mais, né? Não sou contra quem usa. Mas se trazer, usar esses objetos, achando que aquele vai trazer alguma proteção em si o objeto, né? Como um amuleto e por aí mais, está completamente errado. A cruz para nós, a cruz vazia, lógico, até serve para lembrar da que maneira que Jesus Cristo pagou os meus pecados. Mas, fora disso, se você for lá reverenciar, enaltecer, adorar o objeto em si, está errado. Não é assim. É a mensagem, o que Paulo, quando diz, é essa mensagem, que, aliás, né, foi o grande tema de todos os escritos de Paulo, ele era o centro dele, era o Evangelho, e era Jesus Cristo crucificado, qual ele mesmo disse, aquele Jesus Cristo que subiu na cruz para pagar os nossos pecados,
porque senão, literalmente, nós estaríamos lascados, né? Nós estaríamos no inferno se não fosse o ato extremo de amor de Jesus Cristo por nós, e ele demonstrou ali na cruz. É lógico que nós sabemos, né, que ele ressuscitou e está vivo eternamente na glória junto com o Pai, mas foi ali na cruz. A mensagem que ele passa é que ele pagou o nosso pecado para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então, né, o homem do mundo, né, o homem que pensa em si só, que deseja gloriar no seu sucesso, né, na sua fama, no seu dinheiro, que o faça. Mas nós, que dizemos cristãos, que acreditamos que Jesus Cristo já nos salvou, nós devemos sim gloriar na cruz de Jesus Cristo. Toda a glória, toda a honra pertence a Jesus Cristo. E é Jesus Cristo na cruz, onde paga os nossos pecados. Então, em primeiro lugar, né, vou trazer uns 3 pontos aqui, mas Paulo, ele deixa claramente que toda a glória, né, ele se gloria na cruz de Jesus Cristo. Mas Paulo era o cara da época, né? E continua por um bom período. Se nós formos olhar exemplos humanos, é um cara para a gente imitar. E ele poderia, né, se gloriar em outras coisas. Do que Paulo poderia se gloriar? Primeira pergunta. Em primeiro lugar, ele poderia se gloriar da sua origem. Quem lembra lá, Paulo era judeu, né? Cidadão romano, que na época era o título mais importante que tinha, ou seja, ele podia andar por todos os lugares, entrar e sair, era livre, um cidadão livre, romano, não precisava jamais poderia ser escravo na época, um cidadão que tinha o título romano. Então, judeu, filho de judeu, romano, ele mesmo diz lá numa das defesas dele, a origem de Paulo, ele poderia se gloriar naquela época. Qualquer lugar ele podia chegar lá e se apresentar. Não, eu sou judeu, sou cidadão romano, e adquirido por nascença, até um governador lá fala que é o título dele de governador, eu acho que foi Festo, né, se não falha a memória agora nesse exato momento, foi comprado por um alto preço. E Paulo, ele tinha isso de origem. Então, a origem dele já poderia ser alguma coisa. Ele poderia gloriar da erudição dele, da inteligência dele, da educação religiosa. Foi criado aos pés de Gamaliel, que era o grande sacerdote teólogo da época, podia se gloriar nisso. Paulo, até hoje, é considerado um dos maiores teólogos de todos os tempos. Haja visto que escreveu a metade do Novo Testamento. Poderia gloriar em si mesmo. E ele também poderia se gloriar da sua conduta exemplar. Como judeu, né, era fariseu ao extremo, perseguidor dos cristãos da época, que acreditava até então na sua condição, seu farisaísmo, né, conduta impecável, aquela aparência, né, que dava inveja em nós até hoje, né? Ele era um cara assim irrepreensível para a época, muito exemplar. Mas tudo isso caiu por terra junto com ele no encontro com Jesus Cristo, onde Jesus Cristo quebrou, onde Jesus Cristo transformou, onde Jesus Cristo converteu. E aí, depois ainda de convertido, ele ainda assim poderia gloriar em algumas coisas. Nas suas revelações, ele mesmo diz que foi levado ao 7º céu, né? É inexplicável, ouviu coisas lá de Deus, né? Que eu nem vou entrar muito nessa questão, porque não daria conta de explicar. Ouviu coisas, teve uma experiência, né, que ele poderia contar, né, se fosse nos dias de hoje, alguns pregadores aí, ia deixar Jesus Cristo de lado, ia contar só das suas experiências, que ele tinha com sobra, algo assim, né, diria quase inigualável. Poderia gloriar, mas mesmo assim não. Nas suas curas, e a Bíblia deixa bem claro que as pessoas colocavam seus leitos, seus doentes, só para Paulo passar, a sombra de Paulo passar sobre um doente, ele era curado. Recentemente eu falei, né, no outro sermão anterior, que eu tinha vontade de ter, né, a graça, né, de chegar, impor as mãos sobre uma pessoa, orar e ela curar na hora, né, fazer aquelas curas milagrosas. Mas aí o coração vaidoso, eu acho que eu queria glória para mim mesmo, né? E Paulo poderia gloriar nisso, mas ele deixava bem claro que ele não estava atrás disso. Seus grandes sucessos, né? Era um cara
bem relacionado, né? Ou seja, né? Mas Paulo, ele foi assim, espetacular em tudo como pessoa e teve essa graça de não gloriar em si mesmo, de gloriar somente na cruz, somente em Jesus Cristo. Lógico, nós sabemos que Deus salva totalmente pela graça, não é nenhuma obra nossa, mas Ele nos chama. E naquele dia lá que ele encontrou com Paulo, na estrada ali para Damasco, quando ele derrubou ele do cavalo, literalmente jogou Paulo no chão e reergueu novamente, mas chega uma condição de Paulo e a nossa, que lógico, a salvação não está em discussão, mas a atitude que nós passamos a tomar, aí sim, depende muito de nós. Li um livro ano passado, que até do Tozer, ele cita que nós não somos marionetes na mão de Deus. Né? Eu só movimento para cá, se Deus puxar a cordinha, levanta a mão, se puxar, né? Todo mundo já viu uma marionete, como funciona, né? Não, Deus salva, Deus capacita, Deus dá condição para nós, seres humanos racionais, de tomar atitude, de servi-lo, de testemunhar, de caminhar ao lado dele. Quero deixar bem claro, não depende de nós em momento nenhum a salvação, mas o nosso relacionamento com Deus depende sim de nós. Nós temos essa condição, e é nessa condição que Paulo se encontrava. Ele foi salvo, foi encontrado por Jesus Cristo, mas ele tomou a firme decisão de gloriar somente na cruz de Cristo. Só naquilo que Jesus Cristo tinha revelado. E assim ele fez. Ele foi um exemplo até nisso. E ele nunca se envergonhou da cruz de Jesus Cristo. Aliás, né, como eu disse, ele sempre enaltecia. Falava, é através dessa cruz, é através do sacrifício de Jesus Cristo que eu estou. Sempre em todos os lugares que ele ia, né, como missionário, ele foi em muitos lugares, sempre ele deixava bem claro que era por Jesus Cristo. Era o Evangelho, a palavra de Jesus Cristo, aquilo que ele estava anunciando. Então, cada vez que nós nos envergonhamos, ou nós deixamos de dizer de onde nós viemos, e quem nos mudou, quem nos transformou, e quem nos salvou, nós estamos envergonhando da cruz de Jesus Cristo. Nós vamos contar, quando o pastor João falava, né, do testemunho da irmã Jaciara aí, né, dos longos anos que nós conhecemos, né, acompanhamos a irmã Jaciara, nós chegamos aqui nessa igreja quase ao mesmo tempo, né, eu aprendi muito com a irmã Jaciara no início, né, sou até um testemunho vivo, né, do testemunho de vida dela, e é assim, porque em um determinado momento, quando Deus nos encontra, nós temos que ter essa honradez de dizer que Jesus Cristo nos mudou. E quando ela dizia aí, né, eu já estava pensando ali, não, tem tudo a ver com o sermão. E ela dizia o tempo todo, toda honra, toda glória seja dada a Jesus Cristo. E é isso, então nós devemos gloriar em Jesus Cristo, na cruz de Jesus Cristo, quando Ele paga os nossos pecados, ali na cruz. Então nós devemos sim gloriar na cruz, não nunca nos envergonhar, mas anunciar. Não anunciar só da boca para fora, como diria lá na roça. Isso é muito fácil, né? Chegar aqui e falar, né? Mas com testemunho de vida. Deixar as pessoas verem. A maior pregação que nós podemos ter com a nossa vida é o nosso exemplo, nosso testemunho todos os dias. Sei que é difícil. Vir aqui um dia, né, e levantar as mãos e glorificar e falar aleluia bem forte para todo mundo ouvir. É muito fácil. Ainda que para mim demorei um bom tempo, né? Demorei a dar conta de dar um glória a Deus. Simplesmente pelo medo de soar falso. Tenho muito medo de ser falso naquilo que eu sou. E era isso que Paulo transmitia. Paulo, na sua cegueira espiritual, antes de ser convertido por Jesus Cristo, acredito que ele se orgulhava muito da pessoa quem ele era, como um bom fariseu. Depois, eu acho que o excesso, digamos assim, do zelo de Paulo por declarar o Evangelho, justamente por medo de soar falso. Até poucos dias eu era o inverso totalmente. Agora eu sou mudado por Jesus Cristo. Mas nós devemos sim chegar e nunca se envergonhar de dar um glória a Deus bem alto. E como eu costumo dizer sempre, na sinceridade do coração. Não só para aparecer.
Ah, a pessoa ali tem a aparência de crente. Isso aí nós não deveríamos, eu não deveria nem estar falando sobre isso. Nós devemos gloriar na sinceridade do nosso coração em Jesus Cristo, na sua mensagem que a cruz nos dá. E em segundo lugar, né, outra pergunta, por que Paulo enalteceu a cruz? Quais os motivos? O primeiro deles, porque ela irradia o amor de Deus. Né, toda vez que nós falamos, nós já falamos, vamos repetir isso aqui não sei quantas vezes, né, quando nós estivermos aqui, nós vamos repetir sempre isso. Foi na cruz onde Deus demonstrou da sua, né, totalidade o seu amor a nós. Porque foi na cruz que ele entregou o seu filho, onde seu filho derramou sangue, onde o seu filho entregou a sua vida, não para fazer graça para ninguém, não que para ele precisasse, né, que lá agora vou me tornar um ser melhor, né? Jesus Cristo fala assim, não, se eu morrer lá na cruz, né, aí as pessoas vão me ver, né, como um rei de verdade. Ele não precisava. Foi pura e simplesmente por amor a nós, para pagar os nossos pecados. Então, já há um bom tempo, acho que uns 3 anos, já que eu venho falando constantemente aqui, devemos valorizar ao extremo esse ato de Jesus Cristo por nós. Às vezes nós lidamos, né, como algo corriqueiro, mas não pode ser assim. O amor de Jesus Cristo é muito diferente do nosso. O nosso está ligado muito à condição. Aí eu amo fulano enquanto ele estiver me amando. A partir do momento que ele não me amar, acabou. Acabou o amor e pronto. E é assim. Se você chegar e falar, pastor, para mim não é assim não. Você está mentindo. Nós somos condicionados à resposta um do outro. E é assim que funciona. Agora, Jesus Cristo está muito acima, mas não dá nem para explicar, não podemos nem tentar mensurar, porque não vai ter como. Porque cá entre nós, fala a verdade. Se você fosse Deus, se você fosse Jesus Cristo, você morreria por você mesmo? E eu não morreria por mim, se eu estivesse no lugar de Jesus Cristo. No meu pensamento aqui, humanamente falando. Mas ele não olhou se nós iríamos retribuir ou em alguma coisa, se nós seríamos gratos a ele, se nós iríamos enaltecer o seu ato de amor. Ele simplesmente foi lá, nos amou até o fim, demonstrando isso, não só com palavras, mas com um ato em si. Por isso, quando nós falamos que é maior do que as nossas palavras, é o ato, é a atitude, porque essa foi a atitude de Jesus Cristo. E ele é o nosso exemplo, maior em todas as coisas. Ele não só falou que me amava. Eu vou comprovar, e mais uma vez, eu repito, Jesus Cristo precisava provar e não precisa provar nem comprovar nada. Mas mesmo assim ele escolheu comprovar o seu amor por nós, morrendo na cruz. Então é onde irradia o amor de Deus por nós. E na cruz, e nela o amor de Cristo alcançou o seu ponto culminante. Foi lá na cruz, onde ela atingiu o seu amor, onde demonstrou claramente o seu amor por nós. E pela cruz, nossos pecados foram pagos. Foi lá na cruz que ele pagou os nossos pecados. Aí às vezes nós achamos que é brincadeira, é eu brincar de ser crente, eu brincar de servir a Jesus Cristo. Já pensou assim, já parou? Eu gosto às vezes, quando parar e imaginar, tentar visualizar, ver na cena, na mente da gente, aquele ato em si, aquela hora ali onde Jesus Cristo, desde do Getsemane, quando ele suou lágrimas, o suor de sangue, chorou lágrimas de sangue, e aí sim a consumação da sua obra ali na cruz foi algo terrível que somente ele passou, ninguém mais irá passar. Ninguém ia suportar. Mas já imaginou, quando você machuca alguma coisa em você, quebra ou algum corte, o tanto que dói? Mas você já imaginou você pregado numa cruz? O ato físico em si e mais o peso dos pecados da humanidade? Já tentou imaginar, visualizar essa cena? De vez em quando eu tento, lógico, a limitação nossa humana não vai permitir, e nem vamos sentir aquela dor, mas dá para ter uma noção. Às vezes você tem um filme lá, que retrata um pouco, mas jamais vai retratar a totalidade.
Mas dá para imaginar. Dá para imaginar um pouco do que foi a dor de Jesus Cristo. Simplesmente, como eu já disse, para pagar os nossos pecados. E nós estamos ainda insistindo em tantas besteiras no nosso dia a dia, na nossa vidinha medíocre aí, insistindo em tantas coisas pequenas. Então, pela cruz, foi tirada a maldição que pesava sobre nós. Nós, sim, éramos amaldiçoados pela nossa condição pecadora que nós temos, a raça humana, desde lá, pela queda de Adão, fomos amaldiçoados. O que é ser amaldiçoado? É estar fora da presença de Deus. Maldição é estar longe de Deus. E para que nós pudéssemos tirar essa maldição sobre nós, para que nós tivéssemos acesso a Deus, nós pudéssemos voltar para Deus, alguém precisava tirar. E esse alguém não somos nós que não temos essa condição. Foi Jesus Cristo. E o instrumento usado foi a cruz. Então, por isso, Paulo enaltece a cruz. Por ela, grandes bênçãos nos são asseguradas. E a maior de todas elas é a salvação. Então, pela cruz de Jesus Cristo, nós somos vencedores. Não nesse sentido que o povo quer ser só vencedores aqui quanto a este tempo, mas da vitória sobre a morte, da vitória sobre o pecado, da vitória sobre a maldição que está distante de Deus. É essa vitória, é essa bênção que Deus nos dá. E por elas nós somos filhos, feitos filhos, herdeiros ou co-herdeiros da herança de Deus, que é a eternidade, junto com Jesus Cristo. Então nós trouxemos aqui vários motivos porque Paulo enalteceu a cruz. E eu gosto de fazer perguntas, né? Para que levar você a refletir, você a pensar um pouco sobre você. E o que você tem feito nesses dias? Como você tem aplicado todo esse amor de Deus na sua vida? Em que você tem se gloriado? Ou se você tem enaltecido alguma coisa? Paulo nos dá o exemplo de enaltecer a cruz de Cristo, porque por ela, para começar, trouxe a nossa salvação. Que nós possamos, então, olhar para a cruz, e quero repetir mais uma vez, não como um objeto a ser reverenciado, a ser adorado, se está lá ajoelhado diante do objeto lá em si. Não, não faça isso, que você estará cometendo um grande erro. Mas olha para a cruz de Jesus Cristo e veja que aquele objeto traz essa mensagem de salvação, de local onde foi pago os nossos pecados. E não foi brincadeira. Foi algo muito sério, foi algo que foi dolorido por alguém que não merecia estar ali. Por mim e por você. Agora pensa, por outro lado, se fosse cada um de nós que tivéssemos que ser pendurado, ser pregado ali na cruz para pagar os pecados. E aí? E aí a gente ainda cai naquela de ficar, né, insistindo com o cidadão, você tem que vir para a igreja. Poxa, será que se equivale ao simples fato de vir na igreja com ser pregado na cruz? Você tem que entregar um dízimo, ainda que não perca a salvação, não entregar. Mas se compara a ser pregado na cruz? Você tem que dar um bom testemunho. Você não pode fazer aquilo, é melhor você não fazer isso. Será que se compara a ser pregado na cruz para pagar os pecados? Se Deus quisesse, Ele poderia cobrar de cada um de nós. Fábio, você quer ser salvo? Então vamos pregar você lá na cruz. E aí? A decisão cabe a você. Se você concordar em ser pregado na cruz, você será salvo. Se não, não será. E aí? Aí seria difícil ser crente. Aí sim seria difícil ser salvo. Porque nós teríamos que pagar. Aí nós iríamos ver que não é tão engraçadinho assim ser pregado, né, numa cruz. Porque não foi. Então não dá para a gente brincar. Não dá para essa brincadeirinha aí de sou crente, não sou crente, de levar a vida do jeito que eu quiser e achar que está tudo bem. Não é bem por aí. Nós devemos enaltecer a cruz nesse sentido. E glorificar a Deus, porque não é preciso que eu vá até ela. Ainda que alguns
seguiram, né, na sua vida de servir a Jesus Cristo, chegaram a ser pregados, e com alegria. Lembra lá os apóstolos, né? Citar alguns só, né? Pedro ainda foi de cabeça para baixo, e achando bom. Gosto de Estevão, foi apedrejado, sorrindo, olhando, vendo os céus abertos, vendo a glória de Deus. E eu aqui ainda reclamando, né? Como que vai ser amanhã? Como se amanhã eu vou ter que vir à igreja de novo? Se amanhã eu vou ter que dar um bom exemplo para meus filhos? Se amanhã eu vou ter que dar um bom testemunho no meu ambiente de trabalho? Então pense um pouco melhor no que Deus está pedindo de você. E em terceiro lugar, outra pergunta, por que também devemos nos gloriar somente na cruz? Até comecei já a falar um pouco. Em primeiro lugar, porque ela é o meio da nossa conversão. Ninguém chega até Jesus Cristo se não entender, se não for revelado a mensagem da cruz. Eu, antes de Jesus Cristo ter me convertido, era frequentador de igreja, né? Como diria, né? Os povos gostam de dizer, era católico, praticante. E ia uma vez, duas vezes na semana à igreja, né? Lá e tal, não era dos piores, não. Mas só que era totalmente uma compreensão errada. Não compreendia o que era conversão. Aliás, às vezes ficava até escandalizado quando a pessoa falava assim. Tinha um colega, às vezes, morava lá em Séries ainda, lá em 89, 90, por aí, né? Muitos ainda não tinham nem nascido ainda, né? E ele falava assim, eu tenho certeza da salvação. Eu falei, você está mentindo, não existe esse negócio de saber que você é salvo. Não, larga disso. Aí mas já tinha uma noção. O único que sabe quem é salvo é Deus. Você não pode ter essa certeza. Mas depois, quando nós somos encontrados por Deus, quando Ele mostra para a gente essa conversão que foi dada por Ele na cruz, eu posso e devo falar que tenho essa certeza. Aliás, se já tiver dúvida, já rodou, né? Se não tiver dúvida de que Jesus Cristo é o suficiente, a sua obra ali na cruz é totalmente suficiente para nos salvar, não resta nada para nós. Então, e ela também, né, nós devemos gloriar somente na cruz, porque é nela que nós trazemos a nossa santificação. Não no sentido de santo, assim, a pessoa é santinha assim, de não pecar, porque não existe. Mas todo aquele que é salvo é santo, porque é salvo por Jesus Cristo, é santificado em Jesus Cristo. E a obra que Ele fez foi na cruz para nos santificar, para nos tornar santos, para se tornar filho de Deus. E é na cruz que, pois é o meio mais eficiente do nosso testemunho, e o nosso testemunho que deve convencer os homens dos seus pecados. Foi lá na cruz que Jesus Cristo convenceu que eu sou um pecador. Ele convenceu porque Ele deixa bem claro que se eu não precisasse, Ele não teria subido da cruz. Gosto muito de repetir isso. Ele não foi lá para fazer graça, para mostrar que é melhor do que ninguém. Ah, vou ter um desafio. Sabe aquelas pessoas lá que fazem aquele desafio? Vou subir lá o Monte Everest, lá, né, na neve, não sei o quê. Nunca vou fazer isso, né? Não quero. Prefiro assumir outros desafios. E Jesus Cristo não foi um desafio para Ele. Foi uma necessidade nossa, minha e sua, e não dele. Foi para demonstrar que eu sou pecador e que Ele me ama. Então é na cruz que Ele demonstra os nossos pecados. Se Ele só chegasse e falasse, até poderia. Mas nós que somos o coração muito duro, muito rebelde, mesmo assim ainda não acreditaríamos. Você sabe que quando você fala lá para alguém, isso assim não está certo, vai dar errado, enquanto ele não passa por aquilo ou não vê você fazendo o contrário, você não vai convencê-lo. Às vezes a gente fala, né, a palavra até às vezes convence, mas um exemplo arrasta multidões, né? Então o exemplo de Jesus Cristo, o ato dele tem arrastado multidões, né, ao longo da história, por causa do seu amor, por causa da cruz, na qual Paulo se gloria e que nós devemos seguir esse exemplo. Então veja que nós devemos também nos gloriar em Jesus Cristo pela nossa salvação, pelo amor, pelo tudo que Ele nos fez na cruz, ali no Calvário. Para encerrarmos, né, então é na cruz que vem a nossa redenção. A redenção é redimir dos pecados, é pagar a nossa dívida, onde nós
encontramos o amor de Jesus Cristo, é na cruz que possibilitou, inclusive, a ressurreição. Porque a ressurreição de Jesus Cristo não se afasta jamais da cruz. Até porque se ele não tivesse morrido, como que ele iria ressuscitar? Então as obras, a obra, vou falar as obras, né? A obra, né? Que a gente não divide. Divide o ato, né, da entrega na cruz com o da ressurreição. Mas é uma obra só, se completa um ato com o outro. Então na cruz, ele paga os nossos pecados, na sua ressurreição, ele nos dá a vida eterna. Então glorie em Jesus Cristo. Glorie na obra de Jesus Cristo, na mensagem que a cruz nos dá, na mensagem que ele nos dá de salvação, de amor, de entrega, de submissão. E aí nós queremos ser bonitos demais, queremos ser rebeldes, não queremos nos submeter. Se o próprio Jesus Cristo se submeteu ao maior vexame da época, que era morrer numa cruz, a deixar o seu trono por um tempo, mas ele submeteu à autoridade do Pai, simplesmente para nos dar a vida eterna, para pagar os nossos pecados ali na cruz. Então, glorie na cruz de Jesus Cristo, na mensagem que ela nos traz, de amor, de perdão e de salvação. Amém? Que você possa todos os dias estar lembrando disso. E para encerrar mesmo, não se ajoelhe diante de uma cruz. Até carrega um pingente aí, uma correntinha na roupa aí, numa camiseta, mas simplesmente para lembrar que a cruz não é objeto muito engraçado. Aliás, de dor, mas de transformação, de perdão e de salvação. Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Obrigado, Senhor. Porque como o Senhor abriste os olhos de Paulo, Pai, para entender que somente na cruz nós devemos gloriar. Na cruz, na mensagem da cruz, de salvação de Jesus Cristo. Nos abra também nossa mente, ó Pai, nosso coração, nossos olhos, para enxergar, Pai, que Jesus Cristo pagou os nossos pecados, ó Pai, se entregando no nosso lugar. E que nós possamos levar essa mensagem da cruz a todos aqueles que necessitam, Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu glorio, ó Pai, sempre no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Coração silencioso, estamos cerrados, que Deus nos abençoe.